Muito boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Schitz, sou acadêmico de Direito da Universidade FTEC de Novo Hamburgo. Hoje, na matéria de Constitucional 1, ministrada pelo professor Lucas do Nascimento, irei apresentar para vocês a Constituição de 1891. Essa Constituição foi nomeada de Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Acredito ser muito importante, de extrema relevância, entendermos o período histórico que antecedeu a Constituição antes de adentrarmos nela, principalmente para entender como chegamos até ela. Ocorre que antes da Constituição, nós éramos governados por um sistema imperialista e centralizado. Porém, esse sistema não estava mais atendendo às expectativas da sociedade. Lembrando então que a Carta Magna, anterior à Constituição de 91, que vigia, era a que foi outorgada pelo imperador em 1824. Em 1889, através de um golpe militar, foi feita a Proclamação da República, 15 de novembro. A partir daí, o Brasil passou de exercer a Carta Magna, que anteriormente havia sido outorgada, em 1824, e exilou a família imperial de volta para Portugal, passando então a ter um governo provisório, que ficou nas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca. Esse governo provisório convocou uma Assembleia Constituinte, para que então pudesse constituir a nova Constituição do Brasil. Ficou nas mãos de Prudente de Moraes e Rui Barbosa fazer a redação dessa Constituição. Essa Constituição, então, ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. A principal característica dessa Constituição foi abolir o sistema imperial e passar para um sistema de presidencialismo, onde tinha um governante da nação, porém, dividindo o poder entre outros Estados-membros, ou seja, dividindo e dando autonomia aos estados, inclusive para que eles pudessem construir a sua própria Constituição, atendendo às expectativas de cada região. Então, apesar de possuir um presidente, um sistema de presidencialismo, governante total da nação, dividiu a autonomia e o poder entre outros estados, onde cada um podia ter seu próprio governante, escolhido por ele, pelo estado, e não pelo imperador, ou pelo rei, ou pelo presidente. Então, o governador era escolhido por cada estado e lá cada um poderia ter sua Constituição, com leis próprias, inclusive. Também é importante dizer que, terminando o período imperial, que tinha muita base do poder à Igreja, no novo sistema adotado pela nova Constituição, isso foi removido. Separamos a Igreja, né, do poder governamental. Então, foi feita a laicidade e a separação da Igreja do poder. Nessa nova Constituição também foi abordados temas como individualidades sociais, direitos individuais, que foram, por exemplo, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação, inviolabilidade de domicílio, de correspondência e, principalmente, igualdade perante a lei. Essa Constituição, que adotou o sistema de presidencialismo, mas também a República Federativa do Brasil, que foi a divisão em federações, foi muito espelhada, foi muito inspirada na Constituição que existia nos Estados Unidos da América. Nessa nova Constituição também utilizávamos o sistema de divisão de poderes que ainda utilizamos hoje, que é a divisão do sistema executivo, que tem o dever de executar, o poder legislativo, que tem o dever de fiscalizar e legislar, e o poder judiciário, que tem o dever de julgar. Referente à divisão dos poderes e especificidades de cada um deles, eu acredito que não vou adentrar agora, porque todos têm esse conhecimento. Algumas características que também acredito ser importante mencionar aqui sobre essa Constituição
é que ela deu liberdade de voto, então é considerada uma Constituição praticamente democrática, né? Apesar de que não eram todos que poderiam votar. Pessoas abaixo de 21 anos na época não votavam, mulheres não poderiam votar e pessoas analfabetas também não. Então, naquela época abrangiam poucas pessoas da população brasileira que podiam votar, mas pelo menos existia essa possibilidade de voto para escolher esses governantes. Acredito que passamos por todas as partes dessa Constituição, mas apenas para relembrarmos, então, assim, para a gente fixar a matéria, né? A Constituição, então, é conhecida como Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Teve fim em 1930, a partir de uma revolução. E separou o poder da Igreja do poder do Estado e dividiu, apesar de possuir um sistema presidencialista, dividiu o poder entre os Estados-membros. Espero que todos tenham entendido a matéria. Agradeço o tempo de todos aí. Um grande abraço. Até a próxima.